Olá, sexto ano. Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Tudo bem com você? Como você está essa semana? Nessa semana, nós vamos conversar sobre duas palavrinhas muito usadas em língua portuguesa. A e a. Como assim, professora? Duas vezes a mesma palavra? Quase, não é mesmo? Quando você apenas a escuta, parece que eu estou falando a mesma palavra. Mas quando você lê, você percebe que não é a mesma palavra. A e a são palavras homófonas, ou seja, elas possuem uma grafia, a escrita, e um significado diferente. Mas na hora de falar, a pronúncia é igual, elas têm o mesmo som. A. Não se diferencia em nada. Mas o que é que se diferencia entre essas duas? Tem muita coisa. Vamos começar? Com H, o A representa a forma do verbo haver. Podemos utilizar o A quando o verbo haver é impessoal, quando ele não tem um sujeito específico e ele possui o sentido de existir. Como você vê nesse exemplo, há muitas pessoas no mundo, que você pode trocar por existem muitas pessoas no mundo. Mesmo que essa frase esteja no plural, o A vai permanecer no singular. Não esqueça que ele é impessoal. Então, eu posso dizer, há muito erro nessa prova ou há muitos erros nessa prova. Não vai mudar o meu verbo porque ele é impessoal. Também podemos utilizar o a em frases que expressem um tempo passado. Nesse caso, ele vai ser substituído, ele pode ser substituído pelo verbo fazer ou verbo ter. Há muitos anos que não vejo o Miguel, posso substituir por faz muitos anos que não vejo o Miguel. Há muito tempo que não comia doces, eu posso trocar por tem muito tempo que não comia doces. Agora, atenção com frases como esta. Estive nos Estados Unidos há 1 ano atrás. O que tem de estranho nesta frase, Pro? Quando eu uso o a, pode fazer referência a algo que ocorreu no passado. Fica redundante eu colocar o a na frase e ainda colocar o vocábulo atrás. Parece que eu estou repetindo a mesma coisa. A frase correta seria estive nos Estados Unidos há 1 ano. Pronto, eu já entendo que o ano foi o ano que passou, já é passado, certo? Mas a gente só falou do a com H. E o outro a, Pro? O a é o artigo definido utilizado antes do substantivo feminino. Diferente do a com H, que significa um tempo passado, este a é utilizado para falar de uma ação futura, como daqui a 3 anos irei para a Inglaterra. É empregado quando estamos nos referindo a uma distância, a um deslocamento. Estou morando a 5 quilômetros do metrô. Ficou fácil agora? Vamos juntar tudo isso? Enquanto o a com H costuma estar presente no sentido do tempo passado, o a sem H pode estar presente em locuções no sentido do tempo futuro. Olha o exemplo. Nós chegamos a 10 minutos. 10 minutos atrás, tempo passado. Nós vamos chegar daqui a 10 minutos. O tempo futuro. Só quando chegar 10 minutos. Vamos treinar isso? Leia o fragmento da obra Minotauro de Monteiro Lobato, no qual a turma do sítio visita a Grécia. Nesse trecho que nós vamos ler, a dona Benta conversa com Péricles, um importante político, estrategista, militar e orador grego. Vamos ler? Péricles abriu a boca. Ele julgava perfeita a forma social de Atenas e aquela misteriosa criatura tinha o topete de dizer que não. Dona Benta mudou de assunto. Pois, senhor Péricles, saiba que o problema de governar os povos talvez não seja resolvido nunca. Na era em que vivo, há 2.377 anos daqui, o problema continua cada vez mais ameaçador. Fazem-se experiências de toda sorte. Uns povos se inclinam para a democracia, que é como chamam esta forma grega de governar, outros estão sob as unhas da ditadura. Outros tentam um comunismo que nada tem a ver com o que o Platão sonhou. É apenas um pedacinho. Mas nesse pedacinho tem algumas coisas para nós prestarmos atenção. Venha comigo para o exercício. A turma do sítio viajou no tempo. E a dona Benta não está na época lá dela. Em que trecho isso fica claro?
O problema de governar os povos talvez não seja resolvido nunca. Na era em que vivo, há 2.377 anos daqui, fazem-se experiências de toda sorte. Em qual você acha, em qual frase, fica claro de que ela não está no tempo dela? Ah, isso mesmo. Fica claro em na era em que vivo, há 2.377 anos aqui. Segundo o trecho, a dona Benta veio do passado ou veio do futuro? Ela veio do futuro. Observe o uso de a com H e a sem H nos fragmentos lidos e complete essas lacunas. A com H é a forma verbal do verbo haver e é utilizada em indicações de tempo decorrido, tempo passado. A preposição a, por outro lado, está relacionada a indicações de tempo futuro. Ficou tranquilo agora? Vamos em frente? Vamos falar de outro assunto? Vamos falar de ironia e humor. Como que você identifica que um texto tem ironia? Vamos começar lendo essa tirinha? Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para escrever, para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vai. O que torna esse texto engraçado? Você entendeu a tirinha? Vamos ver as opções. O que torna o texto engraçado é que a aluna é uma formiga? Bem, se for pensar isso, a professora também é, né? A aluna fez uma pechincha? A professora dá um castigo? A professora fala X e CH? Onde você encontrou algo engraçado nessa tirinha? A resposta certa, que nós já vamos entender, é o fato de que a aluna faz uma pechincha. Mas o que isso tem de engraçado, Pro? Ah, quando eu estou analisando essa história, né, eu preciso pensar que pechinchar significa negociar o preço de uma coisa para tentar abaixar o preço. A ironia está justamente no fato de que a formiguinha não sabe escrever a palavra pechinchar, mas ela soube muito bem usar o verbo pechinchar. Porque no momento em que a professora pediu para escrever 200 vezes o verbo, ela tentou negociar. Ah, professora, deixa eu fazer só 100, não precisa 200. A ironia é uma figura de linguagem que tem justamente como objetivo usar palavras que manifestem um sentido oposto ao contexto literal. Ou seja, é irônico afirmar exatamente o contrário daquilo que se pensa. A pessoa só identifica a ironia quando ela entende que você está falando ao contrário daquilo que está expresso. Certo? Então, por hoje, falamos das palavrinhas diferentes, a e a, que não são tão diferentes, né? E falamos também de ironia e humor no texto. Boa semana, sexto ano. Até semana que vem. Tchau!